Eu convido os irmãos que estão em casa a abrir as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1. Vamos falar aqui um pouco sobre a mensagem do Senhor, trazer aos nossos corações e possamos cada vez mais estar sintonizado com a vontade e o conhecimento vindo do trono da graça do Senhor. E que o Senhor possa falar a cada um de nós, falar a você que está em casa, falar a você que estará ouvindo posteriormente em outra ocasião, que Ele possa te mostrar a vontade dEle, que Ele possa revelar o seu poder, o seu conhecimento e a sua sabedoria infinita a cada um, em o nome santo de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo do 9 até o 12, estarei lendo aqui para os irmãos. Acompanhe comigo aí em suas casas. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Essa é a mensagem que Paulo traz ali à igreja de Colossos. Vamos estar orando neste momento? Antes de nós aqui falarmos da sua palavra. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante do teu trono de graça, Senhor nosso Deus. Eis-nos aqui, ó Pai, para mais uma vez sermos ferramentas em tuas mãos, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, nos use e fale aos corações, ó Pai. Que o Senhor possa revelar mais uma vez a tua vontade, a tua grandiosidade, o teu amor e misericórdia a cada um que possa te ouvir nesta noite, ó Pai. Ampare os corações, ó Pai, e realinhe-os com a tua vontade. Ó Deus, nos leve a um patamar de servidão, de reconhecimento e de glorificar o teu santo nome, Senhor nosso Deus. Nos ajude, ó Pai, a compreender cada vez mais a tua palavra, a entendê-la e nos dê força e coragem para vivermos as tuas santas ordens e as tuas santas diretrizes, Senhor nosso Deus. Fica conosco mais uma vez, eu te peço, em nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem que aqui nós estaremos compartilhando mais uma vez nessa noite, sobre o poder através da oração. E nós vemos aqui a oração que Paulo faz para a igreja de Colossos. Mas antes de nós falarmos ali dessa oração que Paulo ora aqui e pede pela igreja de Colossos, precisamos entender em que contexto se encontra a igreja de Colossos naquele tempo, né? Para começar, a igreja de Colossos, ela não foi nem fundada por Paulo. Paulo nunca esteve nessa igreja. Ele não conhecia ninguém ali da igreja de Colossos. Essa igreja de Colossos, ela foi fundada por Epáfras, como diz aqui os estudiosos, o seu fundador. E o que me chama a atenção dentro desse contexto aqui que acontece na igreja de Colossos é que muitos anos depois de a igreja de Colossos ter sido fundada, uma perigosa heresia surgiu ameaçando essa igreja, né? O gnosticismo. E nós vemos que eles passavam por problemas, muitas dificuldades. O gnosticismo, o que eles difundiam, o que eles pregavam, em meio a uma igreja que estava começando, que precisavam conhecer mais, se aprofundar mais no poder e no conhecimento de Deus. Esse gnosticismo que difundia que Deus é bom, mas a matéria era má, que Jesus Cristo foi simplesmente um de muitas séries de emanações, descendentes de Deus e um ser inferior a Deus. Isso era o que eles difundiam, eles pregavam isso. E isso ameaçava a integridade, a espiritualidade e o crescimento da igreja ali de Colossos.
A heresia que estava ali chegando a Colossos também adotou aspectos de legalismo judeu. Por exemplo, a necessidade da circuncisão para a salvação, a observância dos rituais cerimoniosos da lei do Antigo Testamento. Ela também preconizava o culto aos anjos e a experiência mística. E Epáfras ficou muito preocupado com o andamento, com a difusão dessa seita, dessa heresia que estava crescendo ali no meio da igreja. E com essa heresia, fez uma longa viagem de Colossos até Roma, onde Paulo estava preso, né? E onde ele informou o que estava acontecendo ali com a igreja de Colossos. E com isso, você pode ver aqui no versículo 9, onde Paulo fala assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, quando Paulo ouviu todo o relato ali por Epáfras sobre a situação da igreja, qual se encontrava lá em Colossos, ele já começou a orar e interceder a Deus. O que me chama a atenção é o seguinte: quando nós nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. Um santo de joelho enxerga mais longe. Então, quando você vê uma necessidade, vê uma dificuldade de irmãos de uma igreja, de pessoas, então ajoelhe e clame a Deus, peça ao Senhor que vá ao encontro destes e dê suporte espiritual, que encoraje estes para que eles possam sobressair sobre as dificuldades e ao qual eles estavam passando ali naquele momento. E o que me chama a atenção é o seguinte: dentro desse aspecto aqui eu elaborei 3 perguntas, 3 pontos, para que possamos entender melhor a oração que Paulo faz ali para aquela igreja. Primeiro lugar, a oração deve expressar as prioridades. Nós notamos aqui quais são essas prioridades que Paulo relata aqui. O que nós pensamos enxergar dentro desse texto aqui? Embora Paulo estivesse preso, algemado, no corredor da morte, com um pé na sepultura, ele não concentra a sua oração em suas necessidades físicas e materiais, porque nós sabemos que ele tinha necessidades ali. Ele poderia, em vez de orar pela igreja de Colossos, orar por ele, por suas necessidades, para que Deus pudesse livrá-lo ali da masmorra, da prisão, da morte. Mas, no entanto, ele abriu mão ali das suas necessidades, da situação que ele estava passando, e começou a orar pela igreja de Colossos. O que me chama a atenção nisso é que ele ora o seguinte: que desde o momento que ele ouviu, ele não cessou de orar pela igreja, para que ela tivesse pleno conhecimento, mas que ela pudesse transbordar em pleno conhecimento da vontade de Deus. Então é isso que precisa acontecer muitas das vezes em nós, é enxergarmos essas necessidades de outras pessoas, mesmo não conhecendo, e nos identificarmos com ela, e orarmos e clamarmos a Deus, para que Deus possa dar um suporte a estes, para que Deus possa salvá-los, para que Deus possa ajudá-los a sair da situação. Ele abriu mão da sua situação. É isso que me chama a atenção. Ele, mesmo estando numa situação de extrema necessidade, preso, algemado, condenado à morte, numa masmorra, e ele não se importou, e ele não olhou para as suas necessidades. Ele apenas dobrou o joelho e orou e falou com Deus constantemente, incessantemente, para que a igreja de Colossos pudesse transbordar em pleno conhecimento da vontade de Deus. E é isso que me chama a atenção. Quais as lições que possamos tirar de tudo isso? O que precisa mudar em nós? O que precisa ser transformado em nossos corações?
O que precisa acontecer com nós para que podemos nos identificar com pessoas que necessitam de suporte, que necessitam da presença de Deus, que necessitam do encorajamento do Espírito Santo de Deus. Então ore para que esses possam ter também o pleno conhecimento, ore para que esses possam ter também, transbordar em pleno conhecimento de Deus. E nós sabemos que os cristãos ali de Colossos, eles viviam em pobreza. Além da crescente onda do gnosticismo, eles também tinham o problema da pobreza. Paulo podia ter orado por esse problema também, para que Deus pudesse transbordar também as suas finanças. Não. Embora eles vivessem em pobreza, Paulo não pede a Deus saúde, nem prosperidade financeira. Ele concentra a sua petição nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. É isso que me chama a atenção. Já diz o texto lá de Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que esses textos sempre não se repetem em nossa mente? Será que não é uma exortação a termos um parâmetro a qual este Paulo nos passa, de nós priorizarmos as bênçãos espirituais, aquelas que se encontram nas regiões celestes, aqui são mais importantes? Aí eu pergunto para você, por que Paulo, ele priorizou mais, ele concentrou mais a sua petição nas bênçãos espirituais e não nas que são materiais, nas que são aqui temporais, terrenas? Por quê? Porque os assuntos da eternidade deixa ele mais empolgado, mais a sua alma do que os assuntos terrenos e temporais. Os assuntos espirituais empolgam, deslumbra a alma, o coração de Paulo, e ele se debruça de joelho e ora e fala com Deus, e se esquece das suas necessidades, das necessidades da igreja de Colossos com relação às necessidades físicas, e ele ora por as necessidades espirituais, porque são mais importantes. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual é o ensinamento que Paulo quer passar para nós hoje, contextualizando com nossos dias hoje? É que nós possamos dar mais uma atenção ao que é eterno, ao que é duradouro, as dádivas, o céu, a estar com Deus. Isso sim é empolgante, e isso tem que motivar os nossos corações em nos debruçarmos de joelho e pedirmos a Deus que Ele transborde os nossos corações com pleno conhecimento da sua vontade. Isso é toda a sabedoria e entendimento espiritual, é o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de mais casas, nós não precisamos de mais carro, ou de um emprego que pague o triplo, o quádruplo, 10 vezes mais. Isso não é importante. É isso que nós aprendemos. O que realmente é importante é o reino de Deus, é nos preocuparmos com o que é eterno. Isso sim é importante. Então que possamos ter lições preciosas com essa atitude de Paulo em dar prioridade ao que é eterno, ao que é celestial. É isso que deve empolgar os nossos corações, assim como o coração de Paulo. Segunda ponto que eu quero colocar para os irmãos é: a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Muitas das vezes, irmão, nós nos pegamos a orarmos por nós, oramos pela família, pelos nossos entes queridos, mas quantos outros precisam de oração e muitas das vezes nós não oramos, nós não lembramos dessas pessoas, ou de outras igrejas, ou de outros irmãos que estão nos campos missionários, ou de outros pastores, ou de outros grupos que precisam da assistência de Deus. Nós não clamamos, nós não intercedemos por estes.
Nós devemos incluir aqueles que não conhecemos, aqueles que estão distantes de nós. As orações de Paulo não eram egoístas. Ele ora pelos cristãos de Colossos, cristãos esses que ele não conhecia, nunca os vira face a face. Ele nunca esteve na igreja de Colossos, mas mesmo assim, ele se identifica com eles, e ele se debruça para orar, e ele começa a orar por estes, e a pedir ao Senhor, que derrame o seu conhecimento, que derrame o seu pleno conhecimento, o seu entendimento, a sua sabedoria sobre estes, para que eles possam sobressair sobre as suas dificuldades, para que eles possam crescer, para que eles possam amadurecer, para que eles possam caminhar caminhos ao qual Deus tem preparado. É necessário nós orarmos e pedirmos a Deus força nesse sentido. É necessário nós orarmos para pedirmos conhecimento da sua palavra e vivermos. É necessário orarmos e pedirmos a Deus que Ele nos dê coragem para vivermos em momentos tão difíceis, em lutas, em passarmos por dificuldades, em passar por tribulações. Paulo ora por estes, ele inclui a igreja de Colossos em suas orações, e ele ora por ele. O comentarista aqui, Silas Falcão, diz que há muita fraqueza em nossas orações, porque na maioria das vezes somos egoístas. Pedimos muito a Deus por nós mesmos, pelos nossos interesses e problemas, pelos nossos queridos, e oramos pouco, ou mesmo não oramos pelos outros. E eu confesso, irmão, que esse comentário aqui do Silas é um tanto constrangedor para muitos de nós. Nós deveríamos ter a postura de Paulo, não sermos egoístas, mas orarmos e nos preocuparmos com estes, e nos ajoelharmos, nos colocarmos diante de Deus, deixarmos a nossa vida de lado um pouco, e nos preocuparmos com aqueles que precisam ser cuidados. Paulo teve essa postura com relação à igreja de Colossos. O versículo 10, ele continua: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa era a finalidade ao qual Paulo orava pelaquela igreja, para que a igreja pudesse viver de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então eu consigo tirar desse texto aqui essas palavras tão importantes que eu vejo aqui, que são extremamente prioridades para Paulo, que deve ser nossas prioridades também, né? De buscarmos conhecer a Deus, de termos esse conhecimento de Deus constante, de vivermos de um modo digno do Senhor, de sermos frutíferos e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Precisamos viver dessa forma. Precisamos ter essa atitude de Paulo, de orarmos nesse sentido pela igreja. Nós vemos muitas das vezes pessoas desanimadas, tristes, sem motivação, procurando algo ainda, sendo que nós já temos. Precisamos lembrar desses em nossas orações, para que eles possam se encontrar dentro do reino. Precisamos orar por eles, para que eles possam achar o caminho até o Senhor, para que eles possam ser amparados pelo conhecimento de Deus. Precisamos orar para que o Espírito Santo vá de encontro a estes, e encoraje-os, e o conduzam na sua vida, para que eles possam viver de um modo que agrade a Deus. Isso sim é importante.
E eu confesso aos irmãos que esse texto em si, ele puxa a nossa orelha, ele nos constrange e nos joga contra a parede, porque nos mostra o quão longe nós estamos daquilo que Deus tem deixado para nós. Irmãos, é preocupante porque eu vejo o seguinte: a vida que nós levamos está longe disso. Nós não temos orado o suficiente, nós não temos buscado a Deus, nós não temos sido uma igreja intercessora. Orar apenas no culto de oração, orarmos às vezes apenas quando estamos na igreja, isso não é intercessão. Paulo, ele defende aqui que deve se orar constante, deve ser incessante, deve ser sem parar. E nós precisamos ter essa postura de Paulo, de vivermos dessa forma, para agradar a Deus. Só assim nós podemos crescer, só assim nós podemos conhecer o caminho, só assim nós podemos frutificar em toda boa obra, só assim nós cresceremos diante de Deus, só assim as nossas vidas o agradará, quando nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. E a sua palavra é nos dada a cada dia. E eu falo para os irmãos, quando eu estava vindo para a igreja, eu saí correndo do serviço, mas vim, passei em casa, tomei um banho e vim. Eu nem lembrei de avisar para o irmão Lucas que eu ia chegar um pouquinho atrasado, mas eu vim. E eu peguei o volante e vim dirigindo e orando, falando com Deus. Eu falei: Deus, me ajuda. A nossa vida é tão corrida, a nossa vida é tão desorganizada muitas vezes, que nós não oramos o suficiente, que nós não buscamos a presença de Deus. Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ensina, Deus, através da Tua palavra, a sermos melhores. Nos ensina, Senhor, a sermos de fato crentes no Senhor. Nos ensina, Deus, a cada dia a estarmos ajoelhados diante do Teu trono de graça. Eu reconheço que nós perdemos muito porque nós oramos pouco, perdemos muito, nós sofremos muito também porque oramos pouco. Essa é a verdade, porque eu vejo que nós temos um Deus diante de nós, sentado no seu trono de graça, para atender a demanda do seu povo, para ouvir as nossas petições, o nosso clamor. Ele está lá com a mão estendida, e nós o que fazemos? Nós não temos nos debruçado como Paulo, diante do trono de graça do Deus vivo. Nós não temos apresentado a Ele as nossas demandas, a demanda do seu povo, daqueles que precisam ouvir do Senhor. Nós precisamos mudar a nossa postura. Por isso Paulo ensina aqui a igreja de Colossos, mas também ele ensina a nós, a igreja Batista Nova Canaã. Ele ensina a todos aqueles que aí estarão ouvindo a sua mensagem, que nós precisamos ter uma postura definida de cristãos, de representantes do reino, de orarmos pelos outros, de intercedermos, de nós clamarmos a Deus pelas necessidades da igreja, do povo de Deus. Que nós possamos, em o nome santo de Jesus, termos Paulo como referência de um homem que buscava a presença de Deus. O versículo 11 continua aqui dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Olha só que palavra maravilhosa. Sendo fortalecidos com todo o poder. Então, quando nós oramos e pedimos a Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos toma pela nossa mão e nos levanta e nos ajuda a caminhar novamente. E a oração de Paulo é nesse sentido para a igreja de Colossos, para que aquela igreja pudesse ser fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória. E Paulo ora. O que me chama a atenção é o seguinte, que ele não cessou de orar. Ele não orou apenas uma vez, mas ele continuou orando.
mesmo lá na prisão. Eu não sei qual situação ele se encontrava na prisão, como é que ele estava lá, mas nós sabemos que ele estava preso, sabemos que ele estava condenado já à morte, e ele ora, empolgado pelas coisas espirituais, e ele pede a Deus que encoraje aquela igreja, que dê força, que dê sabedoria àquela igreja, que fortaleça a igreja, para que ela possa se sobressair sobre as dificuldades que estavam passando. Eu imagino a igreja de Colossos ali, uma igreja nova começando, e já passando por tantos problemas, e Paulo se preocupa com ela, e nós devemos nos preocupar uns com os outros. Nós somos a igreja do Senhor, e nós devemos estar orando um pelos outros, constantemente, sem cessar, para que essa igreja possa ser fortalecida com todo o poder, segundo a força da sua glória. E diz mais o texto: com toda a perseverança e longânimo, com alegria. Perseverança, perseverante, é uma palavra que nós devemos ter em nossa mente. Constante, perseverante e sem cessar. Não importa as circunstâncias, não importa as situações que possamos estar passando, assim como Paulo relata, não importa os problemas, as dificuldades, todos nós temos a nossa gama de problemas, todos nós temos a nossa dificuldade, as nossas limitações, mas a orientação de Paulo aqui é que nós não devamos nunca, em hipótese alguma, cessarmos de orar, que nós possamos ser constantes na oração, que nós possamos ser perseverantes, mesmo nós não vendo os efeitos, nós possamos continuar orando, porque os frutos virão lá na frente. Até porque, como diz o pastor Jefferson, Deus tem a sua agenda de agir no povo, no meio do seu povo, na sua igreja. E o terceiro ponto aqui para nós entendermos bem essa questão é: a oração deve ser regida por uma atitude de perseverança. Paulo não conhecia face a face a essa igreja, o qual nós relatamos aqui antes, mas ele orou por ela, sem cessar. Paulo tinha muitos assuntos pessoais a preocupar-lhe a mente e também o seu coração, mas o seu foco estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas, e isso de uma forma intensa e perseverante. É isso que me chama a atenção dentro desse texto. Assim como nós também temos nossos assuntos pessoais que nos preocupam, nós temos as nossas demandas, mas isso não o impediu de ser uma pessoa que se preocupasse com os outros. Ele manteve o foco dele na igreja de Colossos, nas necessidades da igreja de Colossos, e ele se coloca diante de Deus em favor daquela igreja. Ele ama aqueles a qual ele não conhecia, ao qual ele nunca esteve junto, ao qual eles nunca deu um abraço, nunca conversaram, e ele já ama, e ele intercede, ele ora por aquela igreja, para que a igreja pudesse ser fortalecida no poder do Senhor. Que possamos ter lições preciosas dentro desse texto, da sua palavra, que possamos garimpar cada vez mais dentro da palavra de Deus e tirar lições preciosas para a nossa vida, que possamos ter lições desses homens que foram ferramentas de Deus, que deixaram um legado, deixaram muito a nos ensinar, e que possamos ter desses homens os ensinamentos e prioridades do reino de Deus. Uma outra coisa bem que eu vejo dentro da oração de Paulo aqui: a oração deve ser ousada na busca da plenitude. Você nota aqui que no começo do versículo 9, quando Paulo ora pedindo a Deus pleno conhecimento, antes ele fala aqui que
transbordeis de pleno conhecimento. Paulo, ele estava buscando em Deus cada vez mais. Sabe por quê? O Senhor não deseja que o seu povo peça demasiadamente pouco. Ele não deseja que o seu povo viva pobremente, com mesquinhez na esfera espiritual. Ele quer nos dar mais entendimento, Ele quer nos dar mais alimento para que possamos crescer, mais conhecimento dentro do seu reino. Deus tem para nós a plenitude, por isso Paulo buscava essa plenitude para a igreja de Colossos. Deus tem preparado para nós, e nós muitas das vezes nos acanhamos diante de Deus em pedir a plenitude, o conhecimento, a sabedoria necessária, a direção, o poder para vivermos de uma forma que agrade a Deus, de pedirmos também o crescimento, o pleno conhecimento, que possamos aprender dentro dessa mensagem de Paulo à igreja de Colossos, essas primícias valiosas que aqui ele deixa para nós. Paulo também orou por conhecimento e poder. Orou para que os cristãos conheçam a vontade de Deus e tenham poder para realizá-la. A oração é o meio pelo qual nós apropriamos das bênçãos que são nossas em Cristo Jesus. A oração é o meio, é a ferramenta, é o canal de comunicação com Deus. É o meio pelo qual nós nos chegamos a Deus e pedimos a Ele. É o meio pelo qual nós somos agraciados pelo conhecimento e a sabedoria divina. É o meio pelo qual você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Quando você ora, Deus te usa, porque você se entrega, você confia em Deus e você se coloca à disposição de Deus. E Paulo orava nesse sentido. Paulo orou por conhecimento e poder para os cristãos, e que conheça a vontade de Deus. Que esta venha a ser a nossa oração. Que não se preocupe, meus irmãos, meus amados, com as dificuldades, com as suas demandas. Não se preocupe com as enfermidades, porque tudo isso vai passar. Tudo isso é transitório. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos buscarmos as coisas do alto, as coisas que estão lá em cima, nos aguardando. É isso que deve motivar e empolgar o nosso coração. Deus sabe, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece as nossas demandas, Deus sabe o que nós precisamos, e Deus deixa à disposição nós, a orarmos e nos colocarmos diante dEle e pedirmos, mas não deixa também uns ensinamentos, que nós possamos priorizar aquilo que realmente venha a ser importante dentro do reino de Deus. Então que essa mensagem, nessa noite, venha nos dar sabedoria, direção, dentro da nossa caminhada, dentro da nossa visão cristã, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, e possamos caminhar. Versículo 12, diz aqui Paulo, que dando graças ao Pai, que vos fez idôneos ou capazes, a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Que Deus possa estar abençoando grandemente a cada um que hoje está ouvindo essa mensagem, que hoje está ouvindo essa palavra, ou que irá ouvir posteriormente. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa estar te conduzindo e te ajudando a sair do mesmismo, dessa vida de rotina, e que você possa se empolgar com as coisas celestiais, com as coisas do alto, com a vida posterior que está oculta em Cristo Jesus, que será revelada nos últimos dias, quando Ele retornar
e buscar a sua igreja. Irmãos, eu confesso aos irmãos que cada dia eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor Jesus Cristo podia voltar hoje, e eu estar com o Senhor na glória, desfrutando das maravilhas que lá está preparada para cada um de nós. Que isso possa ser a sua motivação no seu dia a dia. Quando você se levantar amanhã, você ore ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento. Senhor, me ajuda a caminhada. Senhor, me dê amor, ou transborde de amor, para que eu possa amar mais pessoas. Senhor, me dê sabedoria para que eu possa buscar mais pessoas e me identificar com outras pessoas. Peça a Deus, e Ele vai te dar condições, Ele vai te conduzir, Ele vai te direcionar. Peça ao Senhor. Ele está esperando por você neste momento, para que você possa se colocar diante do trono de graça, que você possa se debruçar e chorar diante dos pés do Senhor e apresentar a Ele a sua vida. Se entregue ao Senhor, viva em dependência de Deus. Não se preocupe com a sua demanda, apenas sirva enquanto você estiver aqui neste mundo, nesta carne, neste corpo. Sirva ao Senhor. Lembre-se que um dia você retornará para o seio de Abraão, para a glória onde Deus está. Lembre-se que um dia você estará com Ele. Então procure viver motivado com essa esperança, com essa motivação, e assim você possa, enquanto você está aqui, orar, falar com Deus, pedir pleno conhecimento da sua palavra, da sua vontade. Você possa conhecer a vontade de Deus. Você possa pedir também toda a sabedoria e entendimento, para que você possa viver também, e também por aqui, por todos a igreja, que você também possa viver de um modo digno do Senhor, que você possa estar também de inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, e também sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza, e ajude a sua igreja, mais uma vez, a andar e a trilhar esse caminho que o Senhor tem proposto para a sua igreja. Em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eterno e bondoso Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, que eu vejo na Tua palavra que ela nos chama a atenção, ela nos leva a ter uma postura, uma definição que venha agradar a Ti, Senhor nosso Deus. Ajude a Tua igreja, ó Pai, a buscar caminhos, ó Deus, que sejam alinhados com a Tua vontade, realinhados com a grandiosidade, com a majestade do Senhor. Ó Deus, vem de encontro à Igreja Batista Nova Canaã, ó Deus, que o Senhor mude, transforme os corações que precisam ser transformados, ó Deus, que o Senhor dê alegria e ânimos àqueles que precisam, ó Pai, que o Senhor dê coragem àqueles que precisam, ó Deus, Santo poderoso, reanima-os, aqueles que se encontram, ó Pai, desanimados, que o Senhor levanta aqueles que estão caídos, ó Deus Santo poderoso. Eu sei que o Senhor tem poder na sua palavra, e eu sei que o Teu Santo Espírito, ó Pai, está aqui no nosso meio, vive em nós, no nosso coração, ó Deus, que Ele possa ser uma ferramenta neste momento poderosa, a falar aos nossos corações, e a nos alegrar, e a nos conduzir, e a nos encorajar, mais uma vez, ó Pai. Sei com a Tua igreja, Pai, e mais uma vez eu também coloco diante de Ti, ó Pai, a vida do pastor Jefferson, Pai, que o Senhor o sustente, ó Pai, neste momento com a Tua mão poderosa, e erga-o, para que ele possa Te servir cada vez mais no Teu reino, ó Deus, e a Tua família, Senhor nosso Deus. Ajude-os, sustente-os e conduza com a Tua mão poderosa, ó Pai. Sei com a Tua igreja, ó Pai, que aqui está reunida, aqui e em todos os lugares, até os confins da terra, ó Pai, que esses possam ser agraciados neste momento, ó Pai, com pleno conhecimento, com o Teu poder, com
a unção do Teu Santo Espírito, ó Pai, e os ajude aonde se estão neste momento, ó Pai. Encoraje-os e fortaleçam e dê a direção a cada um, em o nome santo de Jesus. Assim nós oramos. Amém, Senhor.